Olá, eu sou a Eliane Vieira, do portuguesemfoco.com, curso de língua portuguesa para concursos públicos. Nós voltamos agora com a segunda parte da aula sobre questões comentadas. Vejamos a número 3. Em outros campos, desprezam-se palavras que dão o seu recado com eficiente simplicidade. Quais os sujeitos das duas orações presentes no trecho acima? Sabe como você vai resolver esse tipo de questão? Em primeiro lugar, você vai buscar o verbo. Então, veja que aqui nós estamos diante de um verbo e diante do segundo verbo, verbo dão aqui conjugado, ok? Vejamos, a partir daí, eu preciso somente fazer uma perguntinha básica que você já aprendeu aqui no Português em Foco, lá naqueles primeiros vídeos. O que você deve fazer? Veja que a pergunta feita ao verbo é que para coisa ou quem para pessoa. O que eu quero que você observe é que essa estrutura é um pouquinho diferente. Perceba que, a partir do momento que você encontrar um se na sua prova, qual é a minha recomendação? Pare tudo, marque o se e analise. O que você vai fazer? Ora, a sentença aqui, a frase aqui, digamos, resumidamente é: desprezam-se palavras. Perceba que o verbo desprezar é transitivo direto. Verbo transitivo direto. Eu só vou recortar e colocar aqui, que fica melhor para que façamos a análise. Então, deixa eu colocar aqui, o verbo desprezar é verbo transitivo direto. Quem despreza, despreza alguma coisa. Ora, mas esse VTD aqui está acompanhado de um ser. Veja que se nós tivermos essa estrutura VTD mais C, este C aqui é chamado de PA, pronome apassivador. Sabe o que isso significa? Que nós estamos diante de uma voz passiva. Uma voz passiva pronominal, que a gente chama, ou também pode ser passiva sintética. Você vai encontrar das duas formas com as duas nomenclaturas. Ah, professora, tá, e aí, passiva sintética, o que isso significa? Significa que não vai haver o objeto direto nessa frase. Veja que toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, você vai precisar de um objeto direto para completar o sentido deste verbo transitivo direto. Mas, diante dessa estrutura de VTD mais C, o que era objeto direto na voz ativa passa a sujeito paciente. Então, isso significa que palavras aqui é o sujeito paciente. Veja que há uma perfeita concordância entre palavras e o verbo desprezar. Desprezam-se palavras. Se eu colocasse esta frase na voz passiva analítica, palavras são desprezadas. Percebeu que palavras aqui é o sujeito paciente? Então vejamos, nós já descobrimos que o sujeito do verbo desprezar é o termo palavras. Vamos analisar agora o sujeito do verbo dão. Eu vou recortar essa parte aqui, ok? Para colocar aqui embaixo e ficar melhor aí na visualização da aula. Palavras que dão. Ora, nós estamos aqui diante de um pronome relativo. Este que aqui é um pronome relativo, aquele que introduz a oração subordinada adjetiva. Nós já falamos sobre isso aqui. Se você ainda não sabe o que é um pronome relativo, procure a aula de oração subordinada adjetiva. Então, veja que estamos diante de uma oração subordinada adjetiva, que dão o seu recado com eficiente simplicidade. Este que é um pronome relativo. Sabe qual a função do pronome relativo? Ele retoma o seu antecedente. Então, veja que o antecedente do que é o termo palavras. E além de retomar o antecedente, ele funciona, ele tem uma função sintática, que é justamente isso que nós estamos procurando. Ora, se ele retoma o antecedente, você concorda comigo que eu posso substituir o que pelo antecedente dele? É claro que sim, ó, palavras dão, ok? Ora, aí fica muito fácil. Eu vou ao verbo que dão o seu recado. Palavras. Então, repare que palavras é o sujeito do verbo dar. Mas perceba que o
termo que funciona como sujeito na frase em questão, porque aqui nós fizemos a substituição. Na nossa frase original, digamos assim, o termo que funciona, que está no lugar do termo palavras, é o pronome relativo que. Ora, se é o pronome relativo que, então na nossa frase, o pronome relativo que exerce a função sintática de sujeito, ok? Então, qual é a resposta? Eu tenho aqui palavras e depois o pronome relativo que. Então, a nossa resposta da número 3 é a letra B. Ah, não poderia ser palavras e palavras? Não. Por que não poderia ser palavras e palavras? A resposta, no caso, é a letra C. Porque eu estaria analisando a substituição, ou seja, o referente. Na verdade, a questão me pede quais os sujeitos das duas orações presentes no trecho acima. Não fala que a gente deve fazer nenhuma substituição, ok? Então, a resposta correta da número 3 é a letra B. Vamos para a número 4. A número 4 diz o seguinte: dê a função sintática do termo destacado. Ao pobre não lhe devo. Ora, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou analisar o verbo. O que eu devo fazer aqui? Perceba que este pronome lhe está retomando algo que já foi citado. Devo a quem? Ao pobre. Ora, então esse ao pobre aqui funciona como um complemento preposicionado do verbo dever, ok? Então aqui ao pobre é o objeto indireto. Mas o pronome lhe acaba reavivando aquilo que já foi dito anteriormente, porque este lhe, na verdade, se refere a quem? Ao termo ao pobre. Ora, se ao pobre é o objeto indireto e este lhe repete o objeto indireto com a finalidade enfática, qual é a função sintática deste lhe? É o objeto indireto pleonástico, ok? É uma característica do pronome. Quando o pronome retomar o objeto indireto com a função enfática, nós classificamos este pronome como objeto indireto pleonástico. Então, a nossa resposta aqui é a letra B, objeto indireto pleonástico. Não pode ser o objeto indireto, porque o objeto indireto é o termo ao pobre. Não pode ser núcleo do objeto direto preposicionado, porque o verbo dever pede um complemento com preposição obrigatória. E para ser objeto direto preposicionado, a preposição não é obrigatória. Não é um adjunto adverbial porque não exprime nenhuma circunstância, ok? E não é um adjunto adnominal porque deveria haver ideia de posse. Você teria de trocar por algum pronome possessivo. E aqui você não tem como fazer isso, ok? Então, a única resposta que nos resta é realmente a letra B. Com isso, nós terminamos mais um vídeo do Português em Foco sobre questões comentadas, ok? Um abraço e até já!